Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, já já vamos começar. Só estou organizando algumas coisinhas. Todos bem? Várias pessoas legais. Pode deixar a Vanessa. Venham aqui participar com a gente, que vai ser muito legal. Nossa, que legal poder ver todas essas pessoas aqui, gente! Bom, vamos começando aqui. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma live do nosso Cafezinho Produtivo, que é um projeto que tem como intenção poder divulgar um pouco de conteúdo, falar um pouco com as pessoas que fazem todo esse mundo acontecer, ter uma alternativa para a gente estar vivo e ativo nesse momento e poder falar um pouco para vocês sobre essa nossa vida no mundo de produção que às vezes parece bem doida, mas que a gente ama muito. Hoje, dia 27/5, a gente vai falar sobre gestão de projetos e como a vida na área de produção pode levar você a isso, com uma pessoa muito querida que se chama Ariela Grubert. Ela vai vir aqui falar para vocês, contar um pouco da história dela e falar um pouco sobre como é fazer este trabalho de gerir projetos. Ela deve estar entrando por aqui para falar com a gente e dividir esses super conhecimentos que ela tem. E, por favor, nos sigam na nossa página Cafezinho Produtivo e nas nossas redes, que ficamos muito felizes em trocar todas essas coisas com vocês. Estamos aqui aguardando a nossa convidada de hoje. E... Olá, Olá! tudo Amigos, bom, essa Carol? é a Ariela, nossa convidada de hoje, que vai falar um pouco para vocês sobre esse tema. É... A Ariela, para quem não sabe, que nos contou na sua história, tem um pouco de produção na veia desde sempre. Tem uma história muito engraçada que ela contou que quando ela era criança ela fazia eventos para as bonecas com RSVP, pasmem. Ou seja, ela é uma pessoa que vive esta vida, não é mesmo, Ariela? Olha, depois que a gente fica grande, assim, e começa a trabalhar e tudo mais, a gente começa a lembrar de coisas da infância. E realmente, assim, eu não sabia o que que era RSVP na época, né? Mas eu montava, pegava os potinhos da minha mãe, assim, colocava virado para baixo, como se fossem as mesas do baile. E a minha diversão toda era montar toda essa coisa, né? E na hora de brincar mesmo, do baile em si, eu já estava entediada, queria brincar de outra coisa. Eu também colocava meu nome nos discos do meu pai, assim, nos créditos. Tipo, a pessoa completamente louca, né? Gosto, Ah, gosto. Gosto desse talento. Mas assim, depois você cresceu e aí você seguiu a sua vida, você teve a sua formação, você se formou em comunicação, mas você também estudou um tempo artes cênicas. E aí, como foi a sua história depois que você virou adulta e passou por tudo isso para chegar no mundo de produção?
Eu queria jornalismo, na verdade, mas aí acabou que fiz publicidade e no meio do curso eu pensei, gente, mas o que eu quero aqui, gente? Eu vou ficar, sei lá, eu meio que entrei numa crise existencial, assim, de ficar falando de produtos que nem sempre eu ia acreditar, então, tipo, o que eu vou fazer, né? Aí uma prima minha ia fazer cênicas e me chamou para fazer junto. Eu assim, ah, nossa, vamos fazer um vestibular, que coisa, não? E aí entra uma influência muito grande na minha vida, que é da minha tia, que inclusive hoje faz 2 anos que ela faleceu. Até acho que isso tem a ver com o meu mood do dia, né? Mas ela foi uma grande inspiração na minha vida, assim. Ela era atriz e professora de artes, né? Então ela me levava para as bienais, ela me falava dos artistas, ela teve uma grande influência, assim. Né? E por ser do teatro, eu comecei, de repente aí eu me encontro alguma coisa, já que ela é legal e eu também quero ser legal, então vou fazer. Aí passei, comecei a cursar e aí descobri que eu tinha pânico de palco, pânico de qualquer matéria que fosse interpretação, que exigisse que você estivesse ali no palco, né? Então eu faltava, eu vou rodeio por falta, tipo, coisas que eu nunca faço, assim, né? Aconteceu nessas cênicas, mas ao mesmo tempo tinha uma matéria que era de teatro de bonecos, e aí essa parte da produção, de fazer, de montar o cenário e produzir de fato, me despertou para esse outro lado, assim, que eu pensei, nossa, mas isso é muito legal e isso eu gosto, eu me sinto confortável aqui atrás, né? Vendo o espetáculo acontecer ali, sabendo que eu tenho a ver, mas eu não preciso estar ali, né? E assim começou, na verdade, né? Aí comecei a produzir banda de amigos, projetos de amigos, tudo com amigos, né? Porque também não é assim, muita gente pergunta, né? Como é que se inicia nesse lugar, nessa produção? E no meu caso foi assim, eu fui me metendo nos projetos dos amigos, assim, me oferecendo e foi indo. Muito legal. Então, assim, pelo que deu para entender de tudo que você falou, você teve bastante vivência. Você esteve em muitas coisas diferentes. Você fez os festivais, você teve o aparato do conhecimento, mesmo bombando por falta do backstage do teatro. Exato. Você teve muitas experiências. E aí, como essas experiências levaram você a chegar no trabalho que você realiza hoje, que tem, acredito eu, uma parcela de produção, mas tem outros elementos. Sim. Então, eu tenho um acontecimento na minha vida que eu mesmo autodenomino de batismo no mundo da produção. Que, bom, eu fazia esses projetos para amigos, né? Tentava escrever, tentava produzir, tentava fazer, viabilizar os shows, marcar agenda, tudo. E até que eu me juntei com 2 sócios, digamos assim, e a gente decidiu, na cara e na coragem, fazer 2 shows nacionais, que eu sou de Florianópolis, né? Esqueci de falar isso. Então, tudo isso que é o meu background, assim, é na ilha, coisa mais querida, não é mesmo? E aí a gente decidiu fazer 2 shows, era 2006 isso, os shows eram em novembro, e a gente mesmo planejou, entrou em contato com as bandas, e eu não vou falar o nome das bandas, porque depois tem o desenrolar do batismo, então eu não prefiro não falar local nem nada. Mas, na verdade, a primeira eu vou falar porque a primeira deu certo, que foi Los Hermanos. E aí a segunda, daí a gente ficou se achando, né? E a segunda foi um show que a gente dependia muito da bilheteria. E uma semana antes desse show acontecer, teve um tiroteio perto do venue. E aí as vendas caíram, assim, as pessoas ficaram inseguras e tudo mais. E aí a gente já tinha pago uma parte do show, mas faltava sei lá, um terço, acho, sei lá, uma pequena parte no final. E aí chegou na hora do show e obviamente os agentes queriam o restante antes de entrar no palco, né? E a gente tudo guri, né? Tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer e tal. E aí eu sei que nesse momento sei lá, eu tive um momento assim de coragem, porque eu falei assim, esse show vai acontecer, eu não admito que não aconteça todo esse trabalho que a gente teve esses meses todos. Então eu fui lá, peguei a chave do meu carro, entreguei para o dono do venue, que me ajudou muito nessa hora, né? Ele não entendeu nada, eu expliquei a situação. Aí eu sei que, assim, eu tô falando resumidamente, né, gente? Sim.
Sei que eu entreguei meu carro para ele me emprestou a parte que faltava, que não era muito, mas aí eu fui lá, entreguei para a banda, aconteceu o show, e enquanto estava acontecendo o show, eu queria muito ver o show também, mas eu estava indo de carro com esse diretor do lugar do show até o meu pai para pegar o documento original do carro para uma garantia, né, dessa pessoa. Então, esse momento de responsabilidade, de comprometimento, de entender que existe todo um sistema foi o que me batizou, assim, tipo, agora você vai levar a sério isso aqui vai ser tua, tua profissão, né? E, e a partir disso eu fui trabalhando, aí eu comecei a trabalhar, eu parei de fazer loucuras, assim, de eu mesma fazer os shows, então eu comecei a trabalhar para festivais, shows, festival de cinema de Gramado, shows internacionais, show do Paul McCartney, alguns até fui porque a Carol me chamou. E aí, como eu cheguei, né, onde eu tô, foi justamente assim, eu fui fazer um freela de logística e, enfim, logística não é bem artístico, mas começou assim e fui ficando até que eu vi que eu tinha o controle de todo aquele setor, assim, todo aquele projeto. Então, envolve áreas de produção, porque a gente contrata muitos produtores para realizar as ações, envolve logística, envolve orçamento, envolve produção executiva, e aí, assim, você acaba desdobrando e gerenciando mesmo, né? Aprendendo a delegar, aprendendo a liderar a equipe, aprendendo a formar a equipe, e é assim que vai. Mas com muita responsabilidade sempre, né? Então, como você pode dizer, baseado em todos esses desafios que você passou até chegar onde você está, e entender agora como é fazer este papel de gestora, quais são as habilidades que uma pessoa tem que ter para chegar a essa função, como ela tem que se preparar, assim, por mais que o processo do trabalho seja um preparo, mas assim, que habilidades ela tem que focar e como ela pode se preparar para possivelmente um dia chegar neste lugar também. Eu acho que a experiência é muito importante, sim, porque muita coisa você aprende na prática mesmo, mas é muito importante, uma coisa que a gente bate na tecla também é a questão do conhecimento, de buscar conhecimento, buscar cursos, buscar ler muito, você tem que ter uma atualização de tudo que acontece, porque às vezes você vê uma notícia de alguma uma lei ou alguma questão cultural, assim, que pode casar com o que você está pensando. Então, é uma coisa, a gestão de projetos, ela tem a parte executiva de execução, você pode entrar no projeto apenas para executar o que foi pensado, mas você pode também participar desde o embrião, do nascimento dessa ideia, montar de uma maneira que tenha uma inteligência comercial, que tenha uma inteligência de mercado, que envolva, né? Existem sempre muitos envolvidos, né? Tem os parceiros, tem público. Então você tem que ter essa visão bem panorâmica de tudo que tá acontecendo, né? E aí E, dicas que eu daria era essa, mesmo, buscar conhecimento, se jogar mesmo e se entregar, e uma coisa muito importante também que eu ainda estou aprendendo é que a gente tem controle do que a gente faz, né? Então você planeja, você executa, dá o seu melhor sempre, mas a gente não tem como ter controle dos resultados finais, né? Apesar do seu objetivo ser o seu norte nesse sentido, né? Então, também é bom, também tira um pouco do peso dos ombros, você entender que às vezes as coisas não acontecem como você gostaria, mas acontece da maneira que é para ser, né? mas você falou algumas vezes, inclusive, até sobre a experiência ser importante, mas adquirir conhecimento também ser. E aí, esses conhecimentos, algumas vezes você busca do que está no todo, como você falou, as notícias e tudo mais, mas você também tem alguma fonte de conhecimento outra, do tipo fazer um curso, fazer uma faculdade, fazer um estudo. Você buscou esse tipo de conhecimento também? Sim, eu fiz uma pós em gestão cultural no 2011, que daí eu queria aprender a escrever projeto, eu queria fazer alguma coisa, queria usar meu cérebro mais do que meus braços, digamos assim, né? E aí esse processo todo foi bem interessante, assim, porque daí eu fui criando essa visão também de
quando a gente está lá na ponta, a gente às vezes não imagina que teve todo um penso até chegar em você, né? Existiu uma linha, assim, desde da curadoria do festival, que bandas que vão ter, até a cor da comunicação, até o que vai ser comunicado, ou aonde vão estar as cercas do festival para que as pessoas não pulem, ou enfim. Existe todo esse pensamento, né, que você, a partir do momento que você começa a fazer para você, você entende melhor o que te pedem quando você vai executar o trabalho para alguém, quando você vai fazer um freela. E eu esqueci a pergunta, Carol. Não, você falou até que era sobre Ah, de isso, de você curso. ter Sim, sim. buscado um Exato. conhecimento, que você, sim. Exato. E aí, agora, trabalhando com gestão de projetos, eu senti falta de ferramentas que facilitassem mais minha vida. Porque às vezes tem coisas que a gente sabe que pode ser feita de uma maneira mais fácil, mas a gente não sabe como, talvez, né? Então, eu fui fazer tô fazendo um MBA em gestão de projetos, que já me trouxe muita coisa, assim, desde organização, de em que gaveta vai cada coisa, até ferramentas e softwares, ou mesmo de internet, assim, para que você consiga gerenciar e ter controle de todas as pontas, né? Tá sendo bem útil essa parte, assim, esse pensamento agora na quarentena, que tá todo mundo trabalhando de casa, então a gente não tem mais o contato de pessoal, né? Mas ainda bem que a equipe que eu trabalho é maravilhosa, então tá tudo certo. Ah, é muito legal ouvir essa referência, porque até para as pessoas saberem que para você conseguir chegar, né, em determinados lugares, você precisa sim de elementos que vão para além da prática. Você foi buscar os seus conhecimentos e mal sabia você, como você disse, que a gente não tem controle, que você chegaria nesse momento que você ia ter que utilizar de várias dessas ferramentas de uma forma super inusitada, porque sim, estamos num momento totalmente diferente do que imaginávamos todo mundo. E até queria perguntar sobre isso para você, porque assim, você teve que gerir um acontecimento muito doido no início do seu batizado. Depois É. você teve que entender sobre essa coisa de controlar as coisas e que realmente algumas não controlamos. E aí chegamos neste momento onde temos que fazer gestão de uma vida pessoal, gestão da vida de outras pessoas e não temos muito controle. Então, assim, queria que você falasse um pouco como está sendo viver este momento pandemia nesta realidade como gestora de projeto e como gestora da própria vida. É complicado, né? Porque a gente, obviamente, tem momentos de muita ansiedade, assim, do que vai acontecer, o que vai ser, as pessoas, eu me preocupo com as pessoas, a minha mãe, a minha irmã, sabe, meu pai, tipo, o que vai acontecer, né? Então, nesse momento, eu acho que eu penso assim, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo tem que pensar assim, mas eu acho que muito ajuda que não atrapalha. Então, se me recomendaram para andar de máscara, eu vou andar de máscara. Se me falaram não saia de casa, eu vou fazer o máximo para não sair de casa. Eu não vou, não é o momento agora para eu ser mimada e achar que a minha vontade vale mais do que a vida das pessoas que estão correndo risco, né? Inclusive a minha, inclusive de qualquer uma. Então eu tento me informar, mas também ter cuidado com a informação que eu pego, porque existe muito frisson, assim, né? Muita coisa muito ruim que às vezes a gente se alimenta de uma forma que não nos faz bem, né? Então eu me informo o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, qual é a previsão, vai ter vacina, não vai ter vacina. Fico assim, né? Entendendo a realidade que a gente está, ao mesmo tempo que eu faço a minha parte, eu tento ajudar alguém que eu possa. Por exemplo, o Ciro, que é meu marido, ele tem uma escola de yoga e oferece aulas de yoga online, né, para todo mundo de uma forma tranquila e suave por ser online também. Então eu ajudo ele nisso. Pratico eu mesma, porque para mim isso faz muito bem, né? Deixa a minha mente serena, calma e pronta para lidar com esses desafios. Então cada dia é um dia, cada dia zera, tem que dar esse banho na mente de novo. E porque se a gente não faz isso, a mente vai acumulando, acumulando, acumulando e a gente vai ficando cada vez mais nervoso de novo, né? Então eu tento manter eu mesma saudável e ter empatia com os outros e com os médicos e ter... A mesma coisa da gestão de projetos. Você vai gerenciar a sua mente assim como você gerencia um projeto, entendeu? Você vai perceber que existe toda uma cadeia de pessoas trabalhando para que isso seja controlado
E se você puder ajudar, você ajuda, de preferência, né? Tentar fazer sua parte. E, bom, deu para ver mais ou menos que você teve alternativas para tentar gerenciar a sua vida pessoal, que foi como você falou, né, da yoga que você pratica e que foi uma coisa que você escolheu para tentar te ajudar, talvez não só nesse momento, que já fosse uma coisa que fizesse parte da sua escolha de vida, mas você tentou ter algumas alternativas, tipo, não vou pensar em como vai ser a minha vida no trabalho, somente no trabalho, porque imagino que tenha uma carga para você, porque você gerencia outras pessoas. Mas que alternativas você mesma buscou para tentar manter o seu equilíbrio para conseguir, o que é uma opinião minha e você pode dizer se não, ser uma boa gestora, porque para você gerir pessoas, você precisa estar equilibrada, principalmente no momento onde todas estão desequilibradas. É. Então, como você buscou esse equilíbrio para se manter e gerir pessoas que precisam desse seu apoio? Eu acho que é uma questão de treino também, né? Porque às vezes, é claro que eu não comecei a praticar agora, então é algo que eu já pratico há alguns anos. Então, essa questão de não se tentar não se envolver emocionalmente com tudo que acontece em volta é muito importante para mim, sabe? Então, aconteceu, sei lá, o coronavírus. O que eu vou fazer? Vou me desesperar? Pode ser, pode ser que eu vá me desesperar. Mas eu vou respirar fundo e vou ver ele objetivamente como um fato. Eu não posso controlar esse fato. Isso já é metade do caminho andado, né? Não podemos trabalhar no escritório, já é outro fato. Eu não posso lutar contra isso, entendeu? Então vamos tentar achar uma maneira de fazer isso acontecer do jeito que a gente está, com a ferramenta que a gente tem na mão, com essas, né, com esses fatos que a gente tem na mão. Então a gente cria esse sistema. Eu vi que teve uma pergunta ali de ferramentas. A gente está testando algumas, ainda tem Trello, tem Slack, né? Mas por enquanto a gente está mantendo uma agenda de reuniões semanais para que a gente sempre, para que todos sempre estejam na mesma página. Eu sempre bato nessa tecla que a comunicação é muito importante. Então a gente conversa muito, tipo, a equipe fala, né? A gente conversa entre equipes, está tudo bem, está todo mundo bem, alguém precisa de alguma coisa, se alguém está aflito, porque vem uma pressão externa também, né? De expectativa das pessoas que estão envolvidas, fornecedores ou mesmo, né, associados, não sei, dentro das ações que a gente tem prevista. Então, a gente pega as ações que a gente tem prevista. A gente tinha um calendário já pronto desde janeiro para o ano inteiro. Então, isso foi por água abaixo. Vou chorar? Não vou. Vou tentar pegar o que tem nesse calendário que a gente pode adaptar para fazer neste momento e fazer. E é isso, assim, um dia de cada vez. Assim, a gente vai acompanhando as notícias. Daqui a pouco volta, daqui a pouco não volta. A gente tem muita ação internacional também. Então, o que envolve o dólar, que está, sei lá quanto que está hoje, mas estava quase R$ 6 esses dias. Viagens internacionais não vão acontecer. Então tá. Então as feiras internacionais também não vão acontecer. Então o que a gente pode fazer para para resolver isso de outra maneira, para ajudar essas pessoas que dependem do nosso trabalho de outra maneira, né? É isso, basicamente. Você analisar as coisas como elas são, sem querer que elas sejam diferentes, porque elas não vão ser, né? Muito legal. Bom, a gente está quase chegando aqui no final, e aí, como você entrou até nessa coisa de falar de como você está administrando, queria que você falasse um pouco para as pessoas, como recado final, que lições que a vida de produção te ensinou para a vida de Ariela, assim, o que a produção te colabora como lições para a sua vida e para como você se comporta em todas essas situações, seja corona, não seja corona, seja desafio, seja felicidade, euforia, todas elas. Uhum. Eu acho que tem dois principais, assim, um bom e um ruim, talvez, não, mas nunca é ruim, né? Então, o desafiador seria a questão da produção de ser uma coisa muito intensa, a probabilidade de você virar um workaholic sem limites é enorme, e eu que tenho Marte em Capricórnio, então eu vou que vou. Então, esse foi um aprendizado muito grande que a vida de produção me trouxe, que a minha saúde é sempre mais importante que o resto. Então,
Até 2016, se não me engano, ou 2015, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tirei as safenas, porque eu estava com problema de circulação, justamente pelo estilo de vida, sem ficar muito tempo em pé. Também tem outros fatores, né, tipo anticoncepcional e tal. E aí isso também me fez pensar, gente, eu não vou poder ser só o meu corpo para sempre. Eu preciso achar um lugar aqui dentro desse mundo da produção, porque é o que eu gosto, é o que eu amo, mas de outra maneira, talvez. Então, eu acho que aí começou a questão da gestão de projetos a ficar mais latente, assim, né? Tipo, eu preciso achar um caminho aqui que não seja exatamente esse, porque não tá me fazendo bem. De fato, não tá me fazendo bem. Outro ponto também foi uma vez que eu estava montando palco lá em Florianópolis, ainda na Maratona Cultural. Beijo, Paulo e Heitor. E aí era 6 da manhã, eu estava dirigindo com um Red Bull, um rádio Nextel, um telefone, completamente estressada, assim, tipo, querendo matar. E eu assim, gente, são 6 da manhã, eu já estou nesse estado, o que está acontecendo? Né? Então, isso tudo, fazendo, não, gente, não é esse o caminho. Acho que tem como fazer essas coisas de uma maneira mais tranquila. E a outra é justamente isso também, né? Da produção ser aquele realizador. E isso eu acho muito legal. Eu fiz uma festa para minha irmã, acho que ela tinha 18 anos, acho que era uma festa surpresa. E aí foi uma coisa assim, 3 dias estava pronto, assim. A minha mãe ficou, meu Deus, eu não lembro se era 15 ou se era 18, agora sei lá. Minha irmã faz vários aniversários. E e aí, essa questão da realização, assim, eu acho que é muito bonita, assim, na nossa profissão. É uma coisa que eu trago pra mim na minha vida, assim, eu vou fazer agora, né? Tipo, não vou deixar pra depois, vou fazer agora, porque depois pode ser que os gringos cheguem e daí eu não consigo fazer, então tem que fazer agora. Ai, Ari, muito obrigada. A sua mensagem final foi assim fundamental para as pessoas até pensarem nessa coisa do querer ser isso ou não querer ser, do querer fazer, não querer fazer, do que impulsione a gente a mudanças ou não. Como eu disse no começo, o nosso objetivo aqui é colaborar com isso, então seguiremos. Na semana que vem continuaremos com mais uma live, a 1h30. Desta vez ela vai acontecer no Instagram do Cafezinho Produtivo. Sigam, @cafezinho, _produtivo. E depois elas ficam disponíveis no canal do YouTube do Cafezinho, no IGTV do Cafezinho. E acompanhem a gente nas nossas redes, sigam. A gente ainda tem muita gente muito legal para falar coisas muito legais aqui. Espero que esteja sendo muito legal para todo mundo, como está sendo para a gente. Espero que você tenha curtido fazer parte deste momento e dividir essa telinha com a gente. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou. Nos vemos logo. Ari, se você quiser se despedir também. Obrigada. Foi legal falar sobre isso, porque muitas dessas histórias eu nunca tinha contado. Eu acho que essa questão aí lá atrás, né, de 2006, do batismo, é algo que eu quase nunca falo, porque foi uma coisa que na época me deixou muito frustrada, assim, muito chateada, né? E levou um tempo, ou seja, sei lá, 15 anos, para eu descobrir que isso, na verdade, foi uma coisa que me deixou mais forte, né? Que me deixou mais. Não, eu tenho como, eu vou fazer, então, tipo, acho que é uma coisa empoderadora, usando uma palavra da moda. Obrigada. Bom, imagina, obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que estava aqui falando várias coisas. É meio difícil interagir com todos esses comentários, mas a gente acompanha todos e tô até feliz aqui de ver tanta gente que está falando aqui. Muito obrigada Bom, mesmo. E é isso. Tchau, gente! tchau, tchau. Obrigada.